Olá, pessoal, de volta. Vamos agora para o nosso exercício de fixação. Identificação dos verbos transitivo direto, indireto ou verbo de ligação. Bora aí. Deu o recado ao amigo. Quem deu? Ele. Quem dá alguma coisa? Alguém. Deu o recado, objeto direto. Deu ao amigo, objeto direto. Por isso o verbo é transitivo direto e indireto. Ficamos com a D. O ônibus passou. O que passou? Ônibus, sujeito. O ônibus passou. Tem sentido. Não pede complemento. Verbo intransitivo. Ficamos com a letra A. O estagiário passou a coordenador. Ele virou coordenador, ele agora é coordenador. Quem passou? O estagiário, sujeito. Ele passou, tem sentido? Não. Coordenador é agora a característica dele? Sim. Esse verbo passar no sentido de tornar-se é verbo de ligação e coordenador é o predicativo do sujeito. Ficamos com a letra E. Jonas passou o concorrente. Quem passou? Jonas, sujeito. Ele passou quem? Ele passou o concorrente. Quem passa, passa alguém. Verbo transitivo direto. O concorrente, objeto direto. Ficamos com a letra B. Olha o complemento sem preposição. O não é preposição. O é artigo. Ele analisava seus erros. Quem analisava? Ele, sujeito. Ele analisava o quê? Seus erros. Verbo transitivo direto. Complemento sem preposição. Objeto direto. Letra B. Os pais conversavam com os filhos. Quem conversava? Os pais, sujeito. Quem conversa, conversa com. Olha agora o complemento com preposição. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Letra C. Ficou cansado. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, verbo de ligação. Quem ficou? Ele. Ele ficou, não tem sentido. Cansado é a característica dele, ficar é verbo de ligação. Cansado, que é a característica do sujeito, é o predicativo do sujeito. Ficamos com a letra E. Avisei a mudança ao aluno. Eu avisei o quê? A mudança. A quem? Ao aluno. Observe que os objetos eles completam o verbo. Eu consigo dizer eu avisei a mudança, eu avisei ao aluno. Os dois elementos completam o verbo. Dá pra você tirar um e perceber que os dois completam o verbo. Eu avisei a mudança, eu avisei ao aluno. Os dois completam. Um não tem preposição. A mudança é palavra feminina. O a é artigo. Não tem preposição, é objeto direto. Ao aluno tem preposição. Esse é objeto indireto. Então o verbo avisar aqui é transitivo direto e indireto. Avisar algo, alguém. Por isso nós ficamos com a letra D. Encaminhamos as notas aos pais. Encaminhamos o quê? As notas. A quem? Aos pais. Agora, muito cuidado para não confundir a frase 9 com a frase 10. O objeto, ele completa o verbo. Então, eu vou ler um objeto de cada vez. Nós encaminhamos as notas. Nós encaminhamos aos pais. Os dois completam o verbo. Encaminhamos as notas, objeto direto. Aos pais, objeto indireto. Você encaminha algo a alguém. Então, o verbo aqui é transitivo direto e indireto. Sempre visualizando que o objeto completa o verbo. Então, nesse caso, ele é transitivo direto e indireto. Por isso, nós ficamos com a letra D. Quando eu digo encaminhamos as notas do aluno, cuidado para não fazer essa análise. Encaminhamos o quê? As notas. Objeto direto. De quem? Do aluno. Objeto indireto. Por que não vai fazer isso? O objeto, ele tem que completar o verbo. Dizer, nós encaminhamos as notas, legal. Mas não dá pra dizer, nós encaminhamos do aluno. Então esse do aluno não completa o verbo. Não tem sentido encaminhamos do aluno. Então nesse caso você não faz essa separação. Você vai dizer simplesmente, nós encaminhamos o quê? As notas do aluno. Esse pedacinho do aluno, ele só tá dizendo pra gente de quem são essas notas. São as notas do aluno. Eu poderia colocar as notas altas, as notas baixas, mas são as notas do aluno. Só tá especificando de quem são essas notas. Não separa, não completa o verbo. Mais à frente a gente vai estudar essa função. Tem que escolher. Só tem que saber que não pode ser objeto indireto, porque não completa o verbo. Tá especificando de quem são essas notas. Então eu tenho nesse contexto só quem encaminha algo. Por isso esse verbo encaminhar, ele foi transitivo direto e esse bloco foi o objeto direto. Por isso nós ficamos com a letra B. Na mesa há muitas garrafas. Verbo haver. Tem o verbo haver, troque pelo verbo existir. Na mesa existem muitas garrafas. Haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Há o quê? Muitas garrafas. Esse verbo pede o complemento sem preposição. Por isso é um verbo transitivo direto. E muitas garrafas, objeto direto. Você tem aqui uma mesa, que é o lugar. O lugar é o adjunto adverbial. É o adjunto adverbial de lugar. Então o verbo é transitivo direto. Ficamos com a letra B. Na mesa existem muitas garrafas. Se o verbo que aparece escrito é o verbo existir tem sujeito. O que existe? Muitas garrafas. Muitas garrafas existem. Muitas garrafas é o sujeito. Muitas garrafas existem. Esse verbo não pede complemento. Como ele não pede complemento, esse verbo é um verbo intransitivo. Muitas garrafas existem. Na mesa é o lugar. Se eu tenho lugar, eu tenho também o adjunto adverbial. Mas o verbo existir é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, ficamos com a letra A. 13. O jovem virou funcionário público. O que eu quero dizer com ele virou funcionário público? Ele se tornou funcionário público. Virar no sentido de tornar-se é verbo de ligação. Quem virou? O jovem, sujeito. Funcionário público é a característica dele. Virar é verbo de ligação. Funcionário público é o predicativo do sujeito. Ficamos com a letra E. Não ficou muito tempo na festa. Quem não ficou? Ele. Cuidado. O verbo fica como verbo de ligação. Mas nesse contexto, ele não ficou onde? Na festa. Quando você faz a pergunta onde, o verbo é intransitivo. Perguntou onde, ele não ficou onde? Na festa. Perguntou onde, o verbo é intransitivo. Na festa é o lugar, é o adjunto adverbial. Então ficamos aqui com o verbo intransitivo, que é a nossa letra A. Esqueci-me de todas as regras. Verbo esquecer-se. Quem se esqueceu? Eu me esqueci. Mas quem se esquece, se esquece de. Eu me esqueci de quê? De todas as regras. Complemento com D, preposição. Tem a posição indireto e de todas as regras é o objeto indireto. Quem se esquece, esquece de. Por isso nós ficamos com a letra C. Almejamos um cargo público. Quem almeja? Nós. Nós almejamos o quê? Um cargo público. Não tem preposição. Verbo transitivo direto, objeto direto. Então, verbo transitivo direto, ficamos com a letra B. Aspiramos a um cargo público. Olha o que a frase traz. Nesse caso, aspiramos. Quem aspira? Nós. Nós aspiramos a quê? A um cargo público. Tá vendo que agora eu coloquei A? Cuidado para não confundir com o anterior. Anterior não tem o A, não tem a preposição. Nessa daqui eu tenho a preposição. Quem aspira, aspira a. Se eu tenho a preposição, esse verbo é transitivo indireto. E esse complemento com preposição é o objeto indireto. Agora eu tenho a preposição. Por isso nós ficamos com a letra C. A própria frase vai mostrando se existe preposição ou não. 18. O ministro anda na praia. O andar aqui tá no sentido de caminhar. Ele caminha na praia.
Quem anda? Quem caminha? O ministro, sujeito. Ele caminha onde? Na praia. Perguntei onde, o verbo intransitivo. Na praia é o lugar é o adjunto adverbial de lugar. Verbo intransitivo, letra A. Agora, no exemplo de baixo, cuidado, quando eu digo o ministro anda eufórico, eu quero dizer que ele tem estado eufórico. Eu ando calma, eu tenho estado calma. O andar, ele pode aparecer no sentido de estar. O sujeito está, quando eu estou, eufórico é a característica dele. O andar, nesse sentido, é a direção e o eufórico é o predicativo do sujeito. Por isso, nós ficamos com a E. Nisso, você já pensou? Cuidado com as frases invertidas. Se o termo começa por preposição, é que a frase está invertida. Na ordem direta, eu teria: você já pensou nisso? Quem já pensou? Você, sujeito. Quem pensa, pensa em. Pensou em quê? Nisso. Quando você coloca nisso, você tem o em, mais o isso. A preposição em aparece aqui. Quem pensa, pensa em. Se eu tenho a preposição, o verbo é transitivo indireto, e esse complemento com preposição é o objeto indireto. Você, sujeito, pensou nisso. Transitivo indireto, objeto indireto. Cuidado com as inversões. Por isso nós ficamos com a letra C. 22. Quando não somos inteligíveis, não somos inteligentes. Verbo ser, verbo de ligação. Quando não somos, quem não é? Nós não somos. Inteligíveis é a característica do nós, não somos inteligíveis. Verbo de ligação, inteligíveis, predicativo do sujeito. Não somos inteligentes. Quem não é? Nós somos. Verbo ser, verbo de ligação. Inteligentes é a característica do nós. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo ser, fique ligado, verbo de ligação. Então ficamos com a letra E com a letra E. A mulher ama ou odeia, não há outra opção. Lembrando que cada verbo traz a sua análise. Então tem aqui verbo amar, verbo odiar, verbo haver. Cada verbo vai trazer a sua análise. A mulher ama ou odeia. Quem ama? A mulher. Sujeito. Nesse contexto, ela ama, não tem complemento. Verbo intransitivo. Ou odeia. Quem odeia? Ela. Ela odeia. Não tem complemento. Verbo intransitivo. Observe que se você perguntar, eu odeio o quê? Não tem resposta. A pergunta está errada. Tudo bem? Então nesse contexto não tem complemento. Ele obedece. Não tem complemento. O verbo vira intransitivo. Não há outra opção. Eu tenho aqui o verbo haver. O verbo haver. Verbo haver, você vai trocar pelo verbo existir. Não há outra opção, não existe outra opção. Verbo haver no sentido de existir é oração sem sujeito. Não há o quê? Outra opção. Complemento sem preposição, verbo transitivo direto com objeto direto. Então nós achamos verbo intransitivo A, verbo intransitivo A e por último verbo intransitivo direto, letra B. Então sempre visualizando que se o verbo não tiver complemento, esse verbo naquele contexto vira um verbo intransitivo. Então quando eu digo, o filho obedece, não tem complemento, verbo intransitivo. Ele bebe, não tem complemento, verbo intransitivo. Ele estuda, não tem complemento, virou intransitivo. Na 23, a vida não nos dá problemas, ela nos dá obstáculos. Olhei pro primeiro, dá. Quem não dá? A vida, sujeito. Quem dá alguma coisa a alguém. Ela não dá o quê? Problemas, objeto direto. Ela não dá a quem? A nós, objeto indireto. Ela dá algo a alguém. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Esse nós aqui traz a ideia do a nós. Ela dá problemas a nós. Dá algo a alguém. Por isso transitivo direto e indireto. Ela nos dá obstáculos. Quem dá? Ela, sujeito. Ela dá o quê? Obstáculos, objeto direto. A quem? A nós. Dá algo a alguém. Esse aqui é o objeto indireto. Por isso o verbo foi transitivo direto e indireto. Deu alguma coisa a alguém. Os dois transitivos diretos e indiretos. Ficamos com a letra D. 24. Por ter predomínio de certos hábitos e comportamentos, o inglês tornou-se uma espécie de língua global. Então, primeiro, verbo haver. Verbo haver troca pelo verbo existir. Por haver predomínio. Por existir predomínio de certos hábitos e comportamentos. Haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Por haver o quê? Predomínio. Predomínio de certos hábitos e comportamentos. Verbo haver pede complemento sem preposição. É transitivo direto. Pede objeto direto. Ficamos com a letra B. O inglês tornou-se. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Verbo de ligação. Quem se tornou? O inglês. Sujeito. Tornar-se, verbo de ligação. Uma espécie de língua global é a característica do inglês, é a característica do sujeito. Tem a característica do sujeito, tem o predicativo do sujeito. Então ficamos com o verbo de ligação, ficamos com a nossa letra E. Beleza? Fechamos este bloco, aguardo você no próximo. Vamos treinar, vamos resolver